Elas foram fonte de alimento dos primeiros habitantes do Brasil, os índios. Fazem parte da cultura brasileira, na música, na poesia. Seu mel é o mais consumido na Amazônia e muito popular no Nordeste. São fundamentais para a preservação do meio ambiente por sua capacidade polinizadora. Podem ser criadas racionalmente para conservação e também para a produção comercial de mel. Elas são as abelhas nativas do Brasil, Eimbacoaí. As abelhas mais conhecidas no Brasil não são as nativas do nosso território. São as abelhas da espécie Apis mellifera, conhecidas como abelhas melíferas europeias ou africanizadas, introduzidas no Brasil para serem criadas visando a produção comercial de mel. Nem todos conhecem as nossas abelhas nativas, como a jataí, uma das menores abelhas nativas brasileiras, que não tem ferrão e produz um mel delicioso. Ou a uruçu, uma espécie cuja técnica de criação, como no caso da jataí, está em boa parte desenvolvida. É produtora de um mel que tem grande aceitação de mercado e alcança altos preços. Existem algumas diferenças entre as abelhas brasileiras e as europeias e africanas. Todas são da mesma família, Apidae, mas pertencem a subtribos diferentes. Apina, no caso das abelhas com ferrão, e meliponina, no caso das abelhas sem ferrão. Além de terem ferrão atrofiado, o que as impossibilita de ferroar, as abelhas nativas do Brasil constroem seus favos de cria horizontalmente, enquanto os favos das apis são verticais. Elas armazenam mel e pólen em potes e não em favos. Somente em anos recentes é que foram iniciadas pesquisas sobre as técnicas de criação das nossas abelhas nativas, visando a produção comercial de mel, a meliponicultura. Enquanto as técnicas básicas de criação das abelhas Apis mellifera foram estabelecidas há mais de 100 anos, tendo sido adaptadas às condições ambientais do nosso país no século passado. Por tudo isso, com o objetivo de difundir a meliponicultura, este videocurso apresenta estudos sobre a biologia dos meliponíneos, as características do mel produzido por eles, os principais modelos de colmeias, como são estruturados os meliponários, como obter enxames, qual o manejo adequado para a produção de mel, como multiplicar enxames e expandir o meliponário, e como fazer a colheita e conservação do mel. Um videocurso produzido em parceria com a UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma instituição que vem desenvolvendo pesquisas sobre as abelhas brasileiras. Sediada em Vitória da Conquista, conta com outras 2 unidades fora de sede, em sua região de influência. No campus de Jequié, onde funciona o curso de graduação em Biologia, a professora Ana Maria Waldsmith, coordenadora técnica deste videocurso, trabalha em pesquisas sobre a biologia e genética das abelhas indígenas sem ferrão. A criação comercial dessas abelhas ainda é incipiente no Brasil. Há poucas décadas realmente que começaram a surgir pesquisadores que voltaram realmente seus trabalhos em termos de manejo das colmeias, por causa do número muito grande de espécies de abelhas sem ferrão que existem no Brasil, e cada espécie tem a estrutura, a arquitetura do ninho diferente, né? Nós temos hoje no Brasil nas Américas, mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. E cada uma tem sua arquitetura do ninho, locais de nidificação diferentes. Então, o manejo dessas abelhas é bastante diferenciado. E hoje ainda
as pessoas criam essas abelhas por hobby, né? As mantêm em apartamentos, elas são criadas em sítios, fazendas, sempre próximas às sedes. Agora, se for uma criação comercial, aí sim o indivíduo tem que se preocupar mais com relação ao manejo dessas abelhas e fazer cursos, né, exatamente para aprender a trabalhar com elas e sempre visando o objetivo. Se o objetivo for produção de mel, então ele tem que criar essas abelhas numa colônia adequada para a produção de mel. Se for pólen, idem, né? Então depende muito do objetivo, do porquê que aquele indivíduo, do porquê que aquela pessoa está criando aquela espécie de abelha, né? E qualquer pessoa pode criá-las. O manuseio é fácil, agora tem que entender um pouco sobre a biologia para você não levar aquela colônia à morte. Em Vitória da Conquista, o professor Paulo Sérgio Cavalcante Costa é um especialista em apicultura que valoriza as abelhas indígenas sem ferrão. As abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão são as verdadeiras nossas abelhas nativas. Essas abelhas já existiam no continente americano, e principalmente na América do Sul, antes da chegada das abelhas com ferrão, lá pelos anos de 1842. Então, verdadeiramente, as nossas abelhas. Essas abelhas são abelhas que não produzem tanto quanto as abelhas com ferrão ou as abelhas do gênero Apis. No entanto, elas têm o potencial grande de polinização, que no caso é a preservação da natureza propriamente dita, preservação das plantas, e também tem um potencial comercial do seu produto, do seu mel. O seu mel é um pouco diferenciado do mel das abelhas Apis por ser um mel mais fluido, um mel que não tem um conteúdo adocicado tanto quanto o mel da Apis, e é um mel que é vendido por 3, 4, 5 vezes mais o preço do que é vendido o preço do mel da Apis. Então tem um potencial comercial, tem um potencial de preservação. No entanto, essas abelhas têm sido bastante prejudicadas por serem abelhas que não possuem um sistema de proteção como o das abelhas Apis, através do ferrão, e por isso mesmo são abelhas fáceis de serem predadas. E com os desmatamentos e com os predadores, os furadores de abelha, essas abelhas têm sido exterminadas de várias regiões do Brasil. Daí a importância de chamarmos a atenção sobre a preservação dessas abelhas, tanto na criação comercial, em meliponários, quanto na preservação dessas abelhas no seu habitat natural. Participa também deste videocurso, como convidado especial, o agrônomo, pesquisador e experiente meliponicultor Rogério Marcos de Oliveira Alves, do Meliponário Eimbaquaí, que tem aperfeiçoado e difundido as práticas de criação das abelhas nativas em todo o Brasil. São conhecidas mais de 400 espécies de abelhas sem ferrão na América do Sul, Ásia, Austrália, Nova Guiné e África, sendo que no Brasil foram identificadas cerca de 300 dessas espécies. Sua criação racional foi iniciada há séculos pelos maias na América Central e por inúmeras nações indígenas na América do Sul. Muitas dessas espécies de abelhas vêm sendo ameaçadas de extinção porque seu habitat, a floresta, vem sendo reduzido de forma acelerada. Mesmo assim, é possível encontrá-las em remanescentes florestais, capoeiras, em pastagens e até mesmo no ambiente urbano. Em termos de classificação científica, elas estão divididas em 2 grupos: as melíponas, com apenas um gênero chamado de melípona, e as trigonas, que se subdividem em vários gêneros, como tetragonisca, tetragona, escaptotrigona, oxitrigona, entre outros. A jataí, conhecida cientificamente como Tetragonisca angustula, constrói um tubo de cera como entrada da colmeia
onde permanecem em guarda algumas abelhas. Abrindo a colmeia racional na qual a jataí pode ser criada, observamos a estrutura interna. Os potes de mel são construídos com cerume, que é uma mistura de cera e resina vegetal e tem formato ovalado. Podem estar fechados quando seu volume for completado, ou ainda abertos quando apenas parte do volume interno está preenchido. Os potes de pólen têm a mesma característica. Em seu interior, percebemos uma massa sólida de coloração amarelada. A área do ninho é envolvida por uma estrutura feita de lamelas de cerume, conhecida como invólucro, que tem função de proteção e manutenção da temperatura interna do ninho. Os favos de cria construídos com cera apresentam forma de discos sobrepostos, separados entre si por pilares de cerume, formando espaços que permitem a circulação das abelhas. Também pode ser observado um depósito de resina ou própolis, usada para fechar frestas no interior da colmeia. As abelhas jataí, encontradas em todo o Brasil, são pequenas, embora as colônias tenham população bastante numerosa, com grande número de operárias. Dependendo do estado da colmeia, o ninho e os potes ocupam pouco espaço, seja numa colmeia racional ou numa colmeia natural. Esta é uma colmeia com abelhas iraí, identificada cientificamente como Nanotrigona testaceicornis, outra espécie do grupo das trigonas. A estrutura do invólucro, dos favos de cria e dos potes de mel e pólen é muito semelhante à da jataí. Por causa do tamanho das abelhas e da própria colmeia, a quantidade de mel armazenado nos potes é muito pequena. O maior valor dessas abelhas está no fato de serem potenciais polinizadoras de inúmeras espécies de plantas da flora nativa brasileira. Esta é a uruçu, Melipona scutelaris, encontrada em boa parte do Nordeste, especialmente nos estados da Bahia e de Pernambuco. São abelhas de coloração escura, com listras no abdômen, quase do tamanho das abelhas Apis mellifera. Observando o interior da colmeia, percebemos muitas semelhanças com o ninho, o invólucro e os potes de alimentos das trigonas. A diferença está no tamanho. Os ninhos de todas as espécies de abelhas sem ferrão são muito semelhantes. A entrada é construída com uma mistura de barro e resina, denominada batume, e que geralmente tem formato irradiado. Os favos de cria, construídos com cerume, têm formato de disco e são dispostos em várias camadas, com espaço entre cada um deles suficiente para a circulação das abelhas. Os potes de mel e pólen são bem maiores que os encontrados nos ninhos de jataí e da iraí, sendo armazenado um volume bem maior de alimentos. O invólucro, como nas trigonas, está presente envolvendo os favos de cria e algumas vezes os potes. O batume, observado no interior da colmeia em grande quantidade, especialmente em colmeias da natureza, é usado para delimitar a área interna. Ainda é possível encontrar depósitos de resina usada para calafetar frestas. É uma espécie com grande potencial de produção de mel em sua área de ocorrência, podendo produzir mais de 3 kg de mel por ano. Esta é uma colmeia de mandaçaia da caatinga, Melipona mandacaia, encontrada no semiárido nordestino. Apesar de sua criação comercial ter sido muito pouco estudada, percebe-se pela observação dos potes de mel que existe um bom potencial de produção. Esta abelha é resistente às condições climáticas adversas da caatinga, mantendo boa provisão de mel mesmo nos períodos de seca. Os favos de cria estão envolvidos pelo invólucro, que em regiões mais quentes é menos espesso.
podemos destacar uma característica presente nos favos de cria de melíponas e trigonas. As células vazias são provisionadas com alimento larval para que a rainha faça posturas. As células fechadas estão com crias em seu interior, enquanto os espaços vazios no meio do favo são células nas quais houve a morte de larvas ou pupas e que, por isso, foram destruídas pelas operárias. Até agora observamos abelhas habitando colmeias artificiais, que foram idealizadas na tentativa de imitar o abrigo utilizado pelas colônias em seu ambiente natural. Na maioria das vezes, essas abelhas são encontradas em ocos de árvores vivas ou mortas, que oferecem acesso por pequenas frestas. Dependendo da espécie, elas podem ainda habitar buracos de formigas, cupinzeiros, ou, como é o caso da abelha cachorro, podem construir ninhos sobre galhos de árvores, utilizando batume, barro e restos vegetais. No oco de árvores, as colmeias apresentam uma estrutura bem característica. Na base é construído um piso de batume, que tem pequenos canais para a drenagem de água, que eventualmente entra no ninho. Envolvendo os favos de cria está o invólucro, atravessado pelo túnel de acesso, que chega à porção inferior do ninho. Os favos são posicionados uns sobre os outros, sustentados por pilares e vigas de cerume. Acima dos favos estão os potes de pólen, que é a fonte de proteína usada na alimentação das crias. Sobre eles estão os potes de mel, alimento energético das abelhas. Os potes também são sustentados por pilares de cerume. Acima dos potes está uma camada de batume, sem perfurações, que isola a colmeia. Interiormente, o ninho, a região dos favos em trigona, ela pode variar. Existem espécies que, além as espécies, em sua maioria, constroem os favos horizontais. Entretanto, existem algumas espécies em que os favos eles são em forma de cacho, enquanto nas melíponas, basicamente ou totalmente, os favos eles são construídos horizontalmente. Porque você, conhecendo a biologia e o comportamento das abelhas, você consegue entender o funcionamento de desenvolvimento das crias ou do todo da colmeia. Porque a partir daí você pode delimitar o espaço necessário para que a abelha tenha o conforto térmico, que será a aprovação da caixa, né? Ou seja, de que a partir daí ela colocará os potes de alimento no local adequado, que seria a melgueira, e o ninho no local que seria o centro da colmeia. A determinação do sexo nas abelhas se dá por partenogênese, onde os machos originam-se de ovos não fecundados, enquanto as fêmeas provêm de ovos fecundados. Na fecundação, metade dos cromossomos do pai se une à metade dos cromossomos da mãe, originando crias chamadas diploides, num processo que ocorre na maior parte dos seres vivos. Na partenogênese, os machos, por serem originados de óvulos não fecundados, têm metade dos cromossomos e são chamados de haploides. Se a rainha é fecundada por machos aparentados a ela, o que é chamado de endogamia, pode dar origem a um grande número de machos diploides que são estéreis, sendo por isso morta pelas operárias. De forma diferente das abelhas com ferrão, nos meliponíneos, os zangões são fisicamente muito parecidos com as operárias. A única função deles é fecundar a rainha, não trabalhando na busca e preparo de alimentos. Já a rainha pode ser facilmente identificada porque, depois de fecundada, tem o abdômen muito desenvolvido. Na maior parte das vezes, é encontrada apenas uma rainha por colônia, mas em algumas espécies podem ocorrer até 5 rainhas. Entre as abelhas do grupo das trigonas, a rainha é formada em uma célula de cria especial, de maior tamanho, chamada célula real ou realeira. Ela é construída geralmente nas margens do favo de cria e em seu interior é colocado um ovo com as mesmas características genéticas das operárias.
Além de mais espaço para a cria crescer, a realeira permite que seja oferecida maior quantidade de alimento larval do que ocorre na célula de cria das operárias, não havendo diferenças qualitativas na alimentação entre as diferentes castas. A decisão de criar uma nova rainha é tomada pelas próprias operárias, quando há enxameação ou quando a rainha está velha ou fraca. Elas constroem a realeira e nela colocam o alimento larval. Entre as melíponas, a determinação do sexo também ocorre por partenogênese. Mas a criação das rainhas tem relação com a genética. 1/4 de todas as abelhas nascidas numa colmeia de melíponas geralmente são rainhas virgens, fisicamente não desenvolvidas. Aqui vemos uma rainha fisogástrica de uma colônia de uruçu, facilmente identificada por causa do tamanho do abdômen. Agora, ao seu lado, uma rainha virgem não desenvolvida. Em termos de tamanho, ela se parece com uma abelha operária comum. Além da genética, o desenvolvimento de uma rainha também depende de uma alimentação em maior quantidade na fase larval, o que permite seu crescimento e o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. Esse é o chamado sistema genético alimentar de determinação de castas. As operárias de trigonas e melíponas, cujo número presente em uma colônia varia com a espécie, são responsáveis pela construção e manutenção da colônia. Trabalham muito, construindo o ninho e os potes, alimentando as crias e a rainha, e coletando néctar, pólen e resinas, que são armazenados na colmeia. Também tem a função de defesa contra intrusos. Com relação ao tempo necessário para que um ovo se transforme em uma abelha, é variável conforme a casta. As operárias e os machos levam 40 dias para nascerem, enquanto a rainha emerge com 37 dias. A determinação de casta, rainhas e operárias, em melípona, ela é genética alimentar. Uma operária, ela jamais poderá se transformar em rainha, porque ela não tem os genes de rainha. Entretanto, uma rainha que não for alimentada adequadamente, ela vai se transformar em uma operária. Ou então, em melíponas, a determinação de casta é genética alimentar. Não existem realeiras, por exemplo, em favos de cria de melípona. Já em trigonas, ocorre a formação das realeiras, porque a determinação de uma rainha ela é alimentar. Aquela larva que foi melhor alimentada, que foi alimentada com uma quantidade maior de alimento, ela pode se transformar em uma rainha. Então, é simplesmente alimentar a determinação de casta em trigonas. O pólen é colhido nas flores e carregado preso ao par de pernas posteriores das operárias, numa estrutura denominada corbícula. Esse trabalho geralmente é feito nas primeiras horas da manhã. Na colmeia é depositado nos potes de armazenamento, sendo misturado a substâncias glandulares produzidas pelas abelhas e por micro-organismos que promovem a fermentação do produto, que passa a estar em condições de ser consumido por elas. É também nas flores que melíponas e trigonas coletam néctar, realizando esta tarefa com mais frequência entre a metade da manhã e o início da tarde. O néctar sofre desidratação e ação enzimática, sendo transformado em mel, que é depositado nos potes, os quais, após estarem cheios, são fechados. Os potes de armazenamento, depois de serem construídos pelas operárias, vão sendo completados com mel. Aqui vemos um pote com apenas parte de sua capacidade ocupada. Em pouco tempo estará cheio, após o que será fechado com cera, como uma reserva para os tempos de escassez de alimento. Estas abelhas, entretanto, podem ser estimuladas a produzir muito mais do que consomem, sendo o excedente colhido pelo meliponicultor. Nossas abelhas produzem méis de sabores variados e muito apreciados por quem os conhece. Enquanto coletam néctar para produzi-lo, polinizam flores,
e ajudam a manter a biodiversidade vegetal na natureza. O sabor do mel dos meliponíneos é doce, com um aroma todo próprio, sendo mais fluido que o mel de abelhas europeias e africanizadas. Mantém-se conservado enquanto no interior dos potes. Após sua retirada, em poucos dias, mantido a temperatura ambiente, pode fermentar, sendo necessário seu armazenamento em geladeira, como veremos adiante. Estudos recentes têm mostrado que uma bactéria, Bacillus melanotrophicus, ele mantém as características organolépticas do mel. E é interessante que dentro do pote o mel não fermenta e mantém o aroma e o sabor. Já quando você retira o mel e traz o meio ambiente, aí sem a ação da bactéria, a tendência do mel é fermentar, certo? E ter um sabor mais ácido. Então acredita-se que existe algum micro-organismo, foi detectado no caso esse bacilo, de que mantém essas características organolépticas do mel. Isso torna o mel mais especial, além de que essas abelhas, principalmente a uruçu aqui no Nordeste do Brasil, basicamente ela só procura flores, e flores normalmente nativas, algumas exóticas, mas grande parte nativa. Não indo, se tem pastagem apícola, se existir pasto apícola suficiente, as abelhas não procurarão outras fontes de líquidos, açucarados. O teor de açúcar do mel das melíponas e trigonas é menor que o do mel de apis, chegando a 70%. Tem maior concentração de frutose, um açúcar mais doce que a sacarose. O teor de água é maior, variando entre 23% e 36% conforme a espécie. O mercado tem garantido altos preços aos méis de uruçu e tiúba, no Nordeste, jandaíra, no Norte, mandaçaia, manduri e jataí, no Sudeste e Sul, com alta demanda pelo produto, apesar da divulgação deficiente das suas qualidades. Quanto à questão do consumo, ele é um mel que, quando o Cabral chegou no Brasil, já existiam essas abelhas. E até 1800, todo o mel consumido no Brasil era das abelhas sem ferrão. Essas abelhas, elas têm uma característica que é o nome tupi indígena. E isso tem feito com que as pessoas tenham ligado o nome à questão do nacionalismo, ou seja, de ser do Brasil, um produto made in Brasil. Com isso, o apelo tem sido bastante aceitável e a população consome no Nordeste basicamente até outros méis, desde que tenha o nome do mel da abelha sem ferrão, uruçu, por exemplo, e mandaçaia. Na Amazônia, hoje, quase 90% do mel consumido é de abelha sem ferrão, principalmente porque essas abelhas são adaptadas à região, já são em torno de 30 a 50 espécies nativas de lá, e os índios já tinham costume de usar eles em ritos, também na alimentação, e já conhecer algumas coisas sobre as abelhas, como por exemplo algumas características de voo e de nidificação. Nesse caso daí, a Amazônia hoje, basicamente o mel consumido é de abelha sem ferrão. O Nordeste também por ter algumas espécies domesticáveis e que produz bastante mel. A colmeia racional tenta imitar as características dos abrigos naturais utilizados pelas abelhas sem ferrão, ao mesmo tempo em que procura facilitar o manejo do meliponicultor para a criação comercial. Uma boa colmeia deve oferecer segurança e conforto para as abelhas, mas também deve oferecer facilidade de abertura para revisões, de maneira que o ninho ou os potes de alimentos não sejam danificados. Deve também oferecer facilidades para intervenções no ninho e, principalmente, para a colheita de mel. Todos os modelos mais usados são feitos em madeira. A colmeia PNN, que leva o nome de seu criador, o estudioso das abelhas indígenas Paulo Nogueira Neto, é usada para abelhas como a jataí e a mandaçaia. Trata-se de uma caixa de madeira dividida em compartimentos com diferentes níveis e uma perfuração frontal como a entrada do ninho. A tampa sai por inteiro e pequenas varetas de madeira móveis evitam a aderência do invólucro e de outras partes internas de cerume, que poderiam ser arrancadas na abertura da colmeia. Na porção inferior da colmeia é colocado o ninho,
com espaço para que possa crescer verticalmente. Na porção superior são colocados os potes de mel e pólen, que terão uma distribuição horizontal. Veja detalhes construtivos no manual deste videocurso. A colmeia racional mais indicada para todos os meliponíneos é chamada de INPA, numa referência ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde ela foi desenvolvida. É composta por um conjunto de estruturas com diferentes funções. Na base da colmeia, apoiada sobre o fundo, está o ninho onde serão colocados favos de cria. Pode ser complementado com um sobreninho, à medida em que a colônia de abelhas cresce e o número de favos aumenta. A terceira estrutura acrescentada é a alça de divisão, composta por 4 paredes de madeira e um piso recortado em losango. A alça de divisão é a região de transição entre o ninho e a melgueira, que, por sua vez, tem um piso de madeira onde estarão os potes de mel e pólen, e passagens laterais para o acesso das abelhas. A melgueira, finalmente, é coberta pela tampa, último componente da estrutura. A colmeia INPA é construída em madeira, de preferência leve, resistente a intempéries e a cupins, e sem odores. Pode ser pintada externamente com cores claras para maior proteção, aumentando sua durabilidade, que pode passar facilmente dos 5 anos, quando coberta com um pedaço de telha. Pode ter diferentes medidas, conforme a espécie criada. Para uruçu e outras abelhas com o mesmo porte, a medida interna de cada uma das estruturas deve ser de 25 por 25 centímetros de comprimento e largura, por 5 centímetros de altura. Para abelhas menores, como a jataí, a medida é de 12 por 12 centímetros. A altura é a mesma, 5 centímetros. As paredes devem ter 2 centímetros de espessura. Veja detalhes no manual. As colmeias, elas tentam imitar as colmeias originais que existem na natureza. E para você optar por um modelo X ou Y, primeiramente você tem que ver qual é o objetivo que você quer, para qual objetivo que você quer aquela colmeia. Se for para produção, você vai ter que optar por colmeias que tenham as caixinhas em que os potes eles ficam separados da região dos favos, para melhor manuseio e retirada desse mel. Se for hobby, você não precisa se preocupar com esses compartimentos, com colmeias compartimentalizadas. Você pode ter uma colmeia normal, né, por exemplo, se for para Melipona quadrifaciata, uma colmeia tipo aquela 20 por 20, onde o ninho ele está localizado juntamente com os potes, porque o teu objetivo não é produção. Né? Então, o tipo de colmeia, primeiramente, vai ter que ir de acordo com o objetivo. Obviamente, cada espécie ela tem uma colmeia mais adequada para o número de indivíduos, para o tamanho do indivíduo e tudo mais. Não adianta a pessoa querer colocar uma abelha jataí, que é pequena, numa colmeia utilizada para uruçu, que é uma colmeia que tem as dimensões de 30 por 30. Né? Essa jataí ela jamais vai conseguir se desenvolver bem naquela colmeia. Tá? Então, primeiramente, você tem que ver com que espécie você vai trabalhar e, segundo, o objetivo do teu meliponário. O local onde as colmeias estão instaladas e são manejadas é chamado de meliponário, que deve ter algumas características. Um centro de criação no qual a proximidade das colmeias irá facilitar o manejo, permitindo que as nossas abelhas sem ferrão sejam criadas com maior eficiência. Um local que deve contar com algumas características determinantes para o sucesso da meliponicultura. O meliponário deve ser instalado em um terreno limpo, de preferência plano, em área que permaneça parte do dia sombreada e de acesso fácil. Este é o meliponário Eimba Coaei, que conta com mais de 50 colmeias de várias espécies, sendo criada para a produção de mel, a uruçu. Situado em Camaçari, ao norte de Salvador, está em uma região de clima bastante quente. Inicialmente, para a gente
começar na atividade, nós devemos observar a espécie a criar. É a primeira coisa a se observar. Ou seja, em cada região do Brasil existe uma espécie adaptável. Não se deve introduzir espécies exóticas, desde que a flora não é a mesma que ela utilizará. Quanto aos aspectos de instalação do meliponário, nós devemos primeiro observar o sombreamento. É obrigatório que haja sombra no local, porque senão a temperatura da colmeia poderá aumentar bastante, aí derrete cera e cria alguns problemas de conforto térmico para as abelhas. O outro fato é o acesso. O meliponário, para ser instalado, ele tem que estar em um local de fácil acesso, ou seja, de preferência plano, que permita a entrada de um veículo, se for um meliponário maior, ou até o próprio acesso do criador. Quanto às fontes de pastagem, por exemplo, de néctar e pólen e resina, deverá estar o mais próximo possível. O raio de ação dessas abelhas vai de 200 metros até 1 quilômetro. Consequentemente, quanto mais perto estiver a florada, maior o rendimento e a produtividade de mel que você terá. Outro aspecto importante é quanto ao vento. O meliponário deverá ser instalado em locais de pouco vento. Vento excesso e ventos fortes pode prejudicar o voo das abelhas. Também é importante se preocupar com a segurança. Como as abelhas não têm ferrão, poderá ser fácil qualquer pessoa sair com uma dessas caixas em sua propriedade. Necessário se faz que o meliponário seja instalado próximo à sede. Vale salientar que um dos aspectos mais importantes em regiões de clima seco é que as instalações do meliponário deverão estar distantes de instalações de criação de porcos e galinha, principalmente, para evitar que as abelhas venham a coletar esterco desses animais para confeccionar a entrada das colmeias. Para evitar isso, basta se colocar um pouco de barro úmido próximo às colônias. As colmeias são colocadas sobre suportes de madeira, alvenaria ou metal. O importante é que estejam a meio metro do chão, altura que facilita o manejo e mantém a colmeia distante da umidade do solo e protegida do ataque de formigas, aranhas e sapos, seus principais inimigos. Pedaços de espuma embebida em óleo queimado foram colocados para proteger as colmeias das formigas. Uma trilha liga o estacionamento de veículos ao meliponário em Imbacoaí, a distância de 100 metros, facilitando o acesso. Por causa da temperatura alta da região, o local é sombreado a maior parte do dia. Além disso, o Imbacoaí segue duas regras básicas de implantação. Está a menos de 500 metros das floradas e a menos de 100 metros de uma fonte de água. Além disso, deve-se guardar uma distância mínima de 500 metros de apiários para evitar competição por alimento. As colmeias são distribuídas no terreno de forma aleatória. Quanto à distância entre elas, pode variar de no mínimo 1 metro para as abelhas pequenas a no mínimo 2 metros para as espécies de maior tamanho. Uma limitação da criação dessas abelhas diz respeito ao número de colmeias. Quando não existem colmeias na natureza, na região do meliponário, deverão ser instaladas no mínimo 44 delas. Esse número ele foi baseado na manutenção de pelo menos 6 alelos X0, né? São os alelos relacionados ao sexo, relacionados ao gene sexual. E esse número foi feita uma estatística em cima desses valores, em que encontrou-se que 44 é o número ideal para se evitar a produção de machos diploides. Esses machos diploides, eles são estéreis, são geralmente cegos, ou seja, eles são inviáveis para a reprodução. E quando a rainha faz a postura de machos diploides, geralmente as operárias matam essa rainha, né? E com isso podem levar, inclusive, à morte da colônia. Então, esse número 44 seria um número em que seria evitado o aparecimento, ou pelo menos diminuiria a chance de aparecer esses machos diploides. Uruçu, Jataí, Mandaçaia, Iraí. Que espécie criar em um novo meliponário? Essa é uma pergunta essencial para o futuro meliponicultor,
não apenas por causa das implicações econômicas da produção e comercialização do mel, mas principalmente por causa dos desdobramentos ecológicos decorrentes desta opção. Não adianta o indivíduo querer criar uma espécie que não é característica, que não é nativa daquela região, porque pode ser que vá levar aquela colmeia à morte, ou as colmeias à morte. Com relação a criar mais de uma espécie em um determinado local, não teria problema, ou não tem problema nenhum, se houver uma flora apícola adequada. Em cada região existem espécies mais frequentes, mais indicadas para a criação racional. No norte destacam-se a uruçu boca de renda, Melipona seminigra, e a jandaíra, Melipona rufiventris. No nordeste, a uruçu, Melipona scutelaris, a manduri, Melipona marginata, e a mandaçaia, Melipona quadrifaciata. No centro-oeste, manduri, Melipona marginata, uruçu boca de renda, Melipona seminigra, e a jandaíra, Melipona rufiventris. No sudeste, a mandaçaia, Melipona quadrifaciata, guarupa, Melipona bicolor, uruçu negra, Melipona capixaba, e a jataí, Tetragonisca angustula. Na região sul, mandaçaia, Melipona quadrifaciata, manduri, Melipona bicolor, e a jataí, Tetragonisca angustula. As colmeias de um meliponário podem ser compradas junto a meliponicultores já estabelecidos, em associações de meliponicultores e de apicultores. Também podem ser atraídas com caixas isca, ou ainda podem ser capturadas na natureza em ocos de árvores mortas em áreas que serão ou já foram desmatadas, ou que sofrerão queimadas, e nas construções rurais e urbanas. É importante a gente lembrar que as abelhas sem ferrão, elas podem nidificar em troncos de árvores ou galhos de árvores vivas ou mortas, em cupinzeiros, ninhos de pássaros abandonados e etc. Então, quando a pessoa quer montar um meliponário, ela deve verificar quais as espécies que existem naquela região. E se, por exemplo, ela está interessada numa determinada espécie que está nidificando em uma árvore frondosa, ela deve evitar retirar esse ninho dessa árvore, porque, consequentemente, com a retirada do ninho, ela pode matar essa árvore. Então, procurar melhor e ver se não existem outros ninhos em árvores que já estão em final de vida, né? Em árvores secas ou mourões, etc., onde ela, ao retirar esse ninho, ela não vai danificar a mata ou a caatinga, ou seja lá, o ecossistema em que as abelhas estão vivendo. Porque ela pode, em detrimento de retirar essa abelha, ela pode estar levando outras espécies vegetais à extinção. Também a compra de enxames. Só que essa compra a gente tem que ter muito cuidado para não incentivar o comércio desenfreado delas. Porque os meleiros, que também precisam sobreviver, eles retiram geralmente os ninhos e vendem, e não estão interessados em saber para quem eles vendem, e sim no lucro que ele vai obter com essa venda. Então a gente tem que tentar evitar ao máximo, incentivar esse comércio ilegal, inclusive, dessas abelhas ou de qualquer animal silvestre. Na atração com caixas isca, utiliza-se uma colmeia vazia com as medidas adequadas à espécie a ser atraída. Ela é colocada no meliponário, como nesse exemplo, ou ainda ao lado de uma colmeia natural, durante todo o ano, na expectativa de que, em caso de enxameagem, as abelhas optem por esta nova moradia, o que não é raro. No Eimba-Coaí, várias colônias de jataí, iraí, moça branca e uruçu foram formadas a partir de caixas iscas. A enxameagem de meliponíneos ocorre por falta de espaço na colmeia, quando a população cresce muito, e ocorre lentamente. As operárias avaliam possíveis abrigos durante vários dias, depois de escolherem
inicia-se a migração de grande número de operárias e de uma rainha jovem. O voo nupcial ocorre a seguir e as posturas começam em poucos dias. A manda-saia entre 6 e 20 dias, Uruçu 6 dias, Jandaíra 16, Manduri 30 e Jataí entre 5 e 6 dias. A forma mais rápida de se obter uma colônia de abelhas é a captura em abrigos naturais. O meliponicultor deve estar atento a informações sobre ninhos em tocos de árvores, construções rurais, muros e mesmo em cupinzeiros em áreas agrícolas e em cabaças e cortiços. Pode também observar as flores em busca de abelhas, que serão seguidas na medida do possível até seus ninhos. O abrigo original das abelhas é fechado à noite, quando praticamente toda a população de abelhas está em seu interior. É levado para o meliponário, onde poderá ser reaberto, podendo ser feita a transferência da colônia para uma colmeia artificial. Em nosso exemplo, será feita a transferência de abelhas uruçu de um cortiço para uma colmeia ímpar. As ferramentas necessárias são o martelo e o formão para a abertura do ninho, uma faca para soltar favos e potes e uma vasilha plástica para a colocação destas estruturas. A nova moradia da colônia é preparada. Para atrair e familiarizar as abelhas, faça um pequeno anel de cera que é colocado na entrada da colmeia, enquanto internamente esfrega-se cera no piso e nas paredes. O piso do local onde se fará a transferência é coberto com uma lona, para que as abelhas que caiam ao solo possam ser pegas com facilidade. Finalmente, o cortiço é aberto e as estruturas do ninho vão sendo soltas. Os favos, então, são transferidos com alguns cuidados. Primeiro, não ferir as células de crias, para que o máximo delas sobrevivam ao processo. Depois, não inclinando os favos com ovos ou crias novas, que podem gorar. Após a transferência, a colmeia é levada para o mesmo local onde estava o cortiço anteriormente. Dessa maneira, as abelhas que estão fora, no campo ou em torno do local, ao retornarem, serão incorporadas à nova família. Por fim, as estruturas da nova colmeia, como ninho, alça de divisão e melgueira, são fixadas com fita adesiva. Os potes de mel e pólen serão recolhidos à parte, não sendo transferidos para a nova colmeia. O mel poderá ser colhido para consumo humano, enquanto os potes de pólen serão colocados na colmeia 4 ou 5 dias depois. A transferência imediata, enquanto as abelhas estão desorganizadas, atrai uma pequena mosca, conhecida como forídeo, que põe seus ovos nos potes de pólen abertos, parasitando a colmeia. Durante a transferência, o meliponicultor deverá estar atento à rainha atual da colônia, chamada de fisogástrica. Assim que encontrada, deve ser colocada em uma gaiola de transporte para depois ser transferida para a colmeia racional. Porém, ela pode ser levada no meio dos favos sem ser vista. Por isso, para sanar qualquer dúvida, o meliponicultor deve procurá-la atentamente na antiga casa, até ter certeza de que não está presente e que foi transferida para a nova colmeia. Deve-se evitar derramar mel durante a transferência. O mel derramado atrai o ataque de abelhas de outras colmeias, fazendo com que ocorram verdadeiras batalhas com grande número de abelhas mortas. Caso o mel se derrame, deve-se limpar a lona com um pano úmido. São transferidas reservas de cera, cerume e resinas encontradas na colmeia original, o que vai facilitar o trabalho de estabelecimento da família. Antes de fechar a nova colmeia, é colocado um pedaço de plástico sobre a melgueira com as mesmas medidas da tampa, com o objetivo de evitar que o invólucro e outras estruturas do ninho grudem na tampa. Deve-se ter alguns cuidados tais como: a rainha,
A primeira, abrir o tronco, ou seja lá onde que a espécie está nidificando, procure a rainha, né? Identifique, é fácil a identificação da rainha, ela é maior, ela tem um abdômen bastante desenvolvido e é aconselhável que você retire essa rainha logo no início. E depois, posteriormente, no final da transferência, você a recoloque na caixa racional. Com a retirada da rainha, então você parte para retirar os favos e potes. Na retirada de ambos, deve-se ter cuidado para, na abertura, nos favos, por exemplo, não amassar. Aquelas larvas ou pupas que foram amassadas, elas vão ser retiradas ali dos favos de cria. Ovos, deve-se retirar aquele favinho mais novo, que tem os ovinhos, porque possivelmente eles vão gorar durante essa transferência, né? Então deve-se retirar aquele favo que contém os ovos e transferir com o máximo de cuidado para a colônia racional. Com relação aos potes, também cuidar em não amassá-los. Aqueles potes que foram abertos durante o manuseio, deve-se evitar colocá-los na colônia racional enquanto ela estiver se reestruturando, né? Mantenha eles na geladeira ou num local em que evite a contaminação do pólen por forídeo, né? Se essa mosquinha ela infectar ali, consequentemente, pode levar a colônia à morte. Logo após a transferência, as abelhas estão desorganizadas e as estruturas do ninho danificadas. Será preciso fazer um manejo inicial específico. O primeiro deles é a alimentação artificial. Prepara-se uma solução contendo 50% de água, 50% de açúcar, que são fervidos por 1 ou 2 minutos, formando um xarope, ao qual são acrescidas algumas gotas de baunilha. Também podem ser usadas folhas de capim-cidreira, colocadas no xarope enquanto ferve. A baunilha e o capim-cidreira dão um odor natural ao alimento. O xarope pode ser mantido em uma garrafa limpa por até uma semana, em geladeira, sendo usado pouco a pouco. Para ser consumido pelas abelhas, é colocado em um alimentador, constituído por uma bacia plástica que tem em seu interior um pedaço de tela plástica, sobre a qual as abelhas pousam sem se afogar na solução. O alimentador é colocado na melgueira, no interior da colmeia, e será verificado e completado a cada 2 dias. Após a transferência do enxame de um toco para uma caixa racional, nós devemos ter alguns cuidados, né? Principalmente no que diz respeito à não colocação de alimento como pólen. Por quê? Porque senão irá atrair o forídeo. Deverá ser colocada alimentação líquida, por exemplo, mel com água, após o 2º dia da instalação das abelhas, para evitar que nessa desorganização das abelhas penetrem alguns inimigos. Após o 3º dia, você deverá fazer uma revisão, procurando retirar a sujeira ou o lixo que é decorrente da destruição de alvéolos, né? E de algumas abelhas mortas também. Então você facilitará a tarefa das abelhas. Decorridos os 6 dias da transferência, você deverá observar principalmente a movimentação das abelhas e já a presença da rainha, se for transferida a rainha fisiogástrica. Se não, se há rainha virgens no enxame. Quatro tipos básicos de manejo são utilizados nas colmeias estabelecidas: inspeções periódicas no meliponário, revisão de produção, revisão de inverno e fortalecimento de colmeias. O meliponicultor deve estar sempre atento a sinais de anormalidades em cada colmeia. Quanto maior a movimentação de entrada e saída de abelhas, mais forte está o enxame. Se pela manhã a movimentação é pequena, em comparação às outras colmeias, pode ser necessário fazer uma revisão. Esta é uma colmeia de jataí tipicamente mais fraca. A população de abelhas é pequena. Os potes de mel e pólen são poucos e pequenos, com pouquíssimo alimento armazenado. Os favos de cria são apenas 2, um deles muito pequeno. Poucas crias é sinal de que a rainha está fazendo poucas posturas.
Num dos favos é encontrada uma realeira, sinal de que as operárias estão tentando substituir a rainha atual, que está muito velha e improdutiva, ou está doente, ou mesmo já morreu. Entre as melíponas, esse tipo de indicação não é notada, já que as rainhas emergem de células do mesmo tamanho que as das operárias. Esta colônia pode ser recuperada. A quantidade de abelhas pode ser aumentada com a transferência de um favo de cria nascente de outra colmeia mais forte. A colmeia também pode ser trocada de lugar com outra colmeia mais forte no meio da manhã, quando muitas operárias estão no campo. Ao voltarem, elas passarão a viver na nova colmeia. Nesse segundo exemplo, agora uma colmeia de melípona, percebemos algumas características que demonstram fragilidade. Além da população muito pequena, o invólucro apresenta-se mofado, sinal de que as abelhas não estão conseguindo manter o ninho em bom estado por falta de operárias. Os potes de alimento também são poucos. Mais uma vez, a solução é fortalecer a colônia, agora doando favos de cria de outra colmeia mais forte, e colocando um alimentador artificial. Em colônias fracas, a atenção especial deve ser dada a essa mosca, o forídeo, que está presente normalmente em boa parte das colmeias, mas se transforma numa praga em famílias enfraquecidas, que não conseguem controlá-lo. O melhor manejo é retirar potes de pólen atacados, reforçando a colmeia com crias novas e fornecendo alimentação artificial. A alimentação artificial é uma boa estratégia não apenas para fortalecer colônias fracas, mas também para manter qualquer colmeia durante o inverno ou entre safra. Nas revisões feitas neste período, dá-se atenção ao possível enfraquecimento das colônias. Fornecer alimentação artificial é fundamental para a manutenção da população. A revisão de produção é feita durante a florada e acontece enquanto está sendo feita a colheita do mel. Mais uma vez, procura-se sinais dos problemas já citados, resolvendo-os o mais rápido possível. Deve-se fazer revisões constantes nessas colônias. Uma vez por semana, de 2 em 2 semanas, mas deve-se sempre fazer revisões. Primeiro, para identificar se a postura está legal, né, se a rainha está fazendo postura de uma forma satisfatória, se a quantidade de pólen ou de néctar, ou de mel armazenado também está satisfatória, e se você identificar algum problema, tanto na postura quanto na coleta, aí deve-se tomar cuidados diferenciados. Se for na postura, deve-se fazer a troca da rainha. Né? Se a rainha, por algum motivo, velhice ou o que for, estiver fazendo uma postura, uma baixa quantidade de postura, então deve-se trocar a rainha. Se for no forrageamento, na coleta de alimento, então pode-se fortificar essa colmeia pegando-se potes de alimento de uma outra colônia e transferindo para aquela mais fraca. Quanto à questão dos critérios a ser observado no manejo das trigonas, nós temos a defensividade, que principalmente as escaptotrigonas, as partamonas e as trigonas em si desse gênero, elas são bastante defensivas, necessitamos de utilizar roupas, né, com macacão completo. Outro aspecto a se observar seria a população. Normalmente, por ser de menor tamanho, a população das melíponas, elas se acalmam rapidamente, enquanto que as trigonas, por ter uma população maior, a tendência é que vão chegando campeiras e algumas operárias que estão no ninho podem ficar beliscando, mordiscando ou colocando cera no meliponicultor. Outro aspecto é quanto à questão da quantidade de mel produzida, né? E até também o modo de colheita que você procede. A quantidade de mel produzida nas trigonas é bem menor do que a das melíponas, né? E já na parte de colheita de mel, devemos observar que os métodos utilizados para as melíponas, como por exemplo a utilização da bomba de sucção, ele não é muito recomendado para as trigonas. Por quê? Porque o pote da trigona é bem menor em volume e em tamanho do que as melíponas. Consequentemente, vai se aspirar muito ar e provocar bolhas que irão causar a fermentação do mel.
Em um meliponário estabelecido, é possível aumentar o número de colmeias por meio de técnicas de divisão de famílias. É possível simplesmente repartir toda a estrutura de uma colônia muito forte em 2 novas colônias, fazendo-se depois um manejo de fortalecimento. Entretanto, a técnica de divisão mais segura utiliza 2 colmeias para a formação de uma terceira. Considerando 3 colmeias, A, B e C, uma delas vai fornecer favos de pupas e abelhas prestes a emergir e alimento, uma segunda às operárias, e a terceira será a nova colônia. A família que vai ceder favos de crias e alimentos no processo de divisão deve ser bastante forte. A de nosso exemplo ocupa uma colmeia tipo ímpar. A família que irá fornecer operárias também é muito populosa e habita uma colmeia tipo Maria, mostrada em detalhes no manual deste videocurso. O trabalho é feito durante a manhã, quando boa parte das abelhas está no campo. A colmeia nova é colocada ao lado da que vai doar os favos, depois de se colocar um anel de cera na entrada e esfregar cera nas paredes internas do ninho. Metade dos favos e parte do invólucro são transferidos, assim como metade da reserva de cera e resina. Terminada a transferência, a nova colmeia é fechada e levada para próximo da colmeia que vai ceder às operárias. O meliponicultor, usando uma máscara para se proteger, abre a colmeia e bate nas suas laterais, fazendo com que grande número de operárias levantem voo. Imediatamente, a colmeia é fechada e levada para outro local. Em seu lugar, é colocada a nova colmeia, que passa a receber as operárias que estão no campo e as que voaram em torno do local. Praticamente todas estas operárias adotam a colmeia como seu novo lar. Em breve será criada uma rainha que fará o voo nupcial e fará posturas, fortalecendo a nova colônia. Deve-se lembrar que, se forem trigonas, é necessário que os favos tenham uma ou mais células reais. Havendo disponibilidade de alimentos, esse processo de divisão pode ser feito a cada 60 dias. As 3 colmeias envolvidas devem receber manejo de fortalecimento nas primeiras 2 semanas após a divisão. Quando da divisão, nós devemos primeiro observar a época que deve ser feita. Recomenda-se a época de florada. Por quê? Porque existem zangões e também haverá menor probabilidade do ataque de forídeos, visto que as abelhas estão bem providas de alimentos, estão bem fortes, como nós chamamos. Ao se proceder à divisão, nós devemos observar que a divisão pode ser feita a partir de um enxame ou a partir de 2 ou mais enxames. Quando da utilização de um enxame, normalmente, primeiro, procura-se saber se existem criadores em torno da sua criação. Por quê? Porque a partir daí poderá ser feita a troca de rainhas ou até você conduzir o seu enxame que foi dividido, que está sem rainha, próximo a outras criações, para evitar o problema da consanguinidade. Essa consanguinidade será evitada desde que na região existem enxames em troncos, né, na mata ou na caatinga que seja. Por isso que nós não recomendamos a retirada de enxames no mato. Por quê? Porque à medida que você retira enxame no mato, diminui a quantidade de famílias diferentes, como nós podemos chamar, que evitarão o problema da consanguinidade. A colheita de mel só deve ser feita em colônias mais fortes. Em geral, colmeias que estão passando por divisões não devem ser usadas na colheita de mel para não se enfraquecerem. No Eimba-Quaí, por exemplo, um meliponário é usado apenas para a divisão de famílias e produção de novas colmeias, que por sua vez são levadas para outros meliponários, onde o foco da atividade é a produção de mel. Nas colmeias que estão fortes e não serão divididas, a colheita é feita 2 vezes, na metade e ao final da florada. Se na última colheita for retirado todo o mel, será necessário fornecer alimentação artificial.
A casa do mel ou uma sala preparada para a extração serão indispensáveis. Precisam de uma bancada e paredes impermeabilizadas para facilitar a limpeza. Telas nas janelas para que não ocorra invasão por abelhas pilhadoras. E uma geladeira. No processo de colheita, as melgueiras serão retiradas das colmeias e levadas para a casa do mel. O equipamento de extração é muito simples. Uma garrafa de vidro para a colocação do mel e uma seringa com um pedaço de mangueira de plástico na extremidade para a retirada do mel dos potes. Essa mangueira é do mesmo tipo da usada em hospitais para aplicação de soro. Todo o material usado deverá estar higienizado. A seringa e a mangueira, preferencialmente, devem ser esterilizadas e depois descartadas ao final da colheita. Os vidros devem estar limpos, evitando-se reaproveitamento de embalagens. Estamos trabalhando com um alimento, sendo fundamental utilizar as melhores práticas de higiene. A colheita de mel deve ser feita não no total, e sim dividido em fases. Então nunca devemos colocar diversas melgueiras para colher tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a tendência é que em tempo chuvoso ou frio as abelhas venham a se alimentar do mel que foi armazenado. Nós recomendamos primeiramente dividir a colheita em etapas. À medida que os potes serão operculados e as melgueiras estiverem lotadas de pote, nós recomendamos a retirada do mel. Quando você colher de potes que não estão operculados, a tendência é colher mel verde que irá fermentar mais facilmente, pelo maior teor de umidade que esses potes contêm. Após a perfuração do pote, a mangueira da seringa é colocada em seu interior e o mel contido succionado, até que a seringa esteja cheia. Esse mel é transferido para uma garrafa ou pote, que pode ser a própria embalagem de venda a varejo, ou um vasilhame maior para posterior envase para distribuição. As garrafas cujo volume foi completado devem ser fechadas e imediatamente resfriadas, em geladeira ou no isopor com gelo. Com esse cuidado, o meliponicultor evita a fermentação do mel. Com relação à higiene do processo de coleta em si, não se deve tocar o mel nos potes. A seringa e a mangueira devem estar limpas e não podem cair partículas de cera ou cerume no mel, que possam contaminá-lo, acelerando sua fermentação. A colheita do mel é feita utilizando-se a bomba de sucção ou a seringa descartável, de 20 ml. No caso de abelhas trigônas, como por exemplo a jataí, que tem potes pequenos. No caso da uruçu e de outras abelhas melíponas, nós podemos utilizar a bomba de sucção. Após opercular os potes, nós iremos colocar a mangueira e todo o mel será sugado para um recipiente. Esse recipiente será utilizado como decantador, mas um dos cuidados principais é, à medida que o recipiente for sendo cheio, nós deveremos colocar em um isopor com gelo, porque se você trouxer o mel à temperatura ambiente, poderá fermentar pela quantidade de água que ele possui, em torno, no caso da uruçu, de 28% em média de água. Após a retirada do mel e a colocação no isopor, devemos levar à casa de beneficiamento, que deverá ter uma dependência azulejada e com mesa de inox, onde ficará o decantador. Esse decantador deverá estar envolto em um balde com gelo, para evitar que o mel fermente durante esse período de 1 a 2 dias que ele deverá decantar. Após a decantação, o mel deverá ser envasado em recipiente hermeticamente fechado e mantido à temperatura de 15 graus centígrados, apenas com refrigeração, para evitar que haja desse início ao processo de fermentação, devido a temperaturas altas. A venda do mel de abelhas sem ferrão tem sido feita diretamente ao consumidor ou em lojas de produtos naturais. A rotulagem deve obedecer aos mesmos procedimentos utilizados para o mel de Apis mellifera, fazendo-se a identificação como mel de abelhas sem ferrão.
O meliponário comercial deverá estar registrado no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As nossas abelhas sem ferrão já produzem a maior parte do mel consumido na região norte do Brasil. Seu mel delicioso tem um grande número de consumidores cativos, que em comparação com o mel de apis, pagam até 5 vezes mais para consumi-lo. Tudo isso sem que os criadores conheçam as técnicas corretas de criação, como as usadas pelo meliponário Eimba Quaí, que tem comercializado todo o mel que produz com grande facilidade, estando em constante expansão para atender a essa crescente demanda. Lembrando que as abelhas sem ferrão, com essas 300 espécies, elas poderão produzir não só o mel, mas diversos outros produtos. Principalmente em nosso país, que é um país turístico, a gente utilizar isso no ecoturismo, que você preserva a abelha e ao mesmo tempo você tem retorno econômico. Acreditamos que o mel das abelhas sem ferrão constituirá o que a gente pode chamar, por exemplo, o produto genuinamente nacional. Se os escoceses têm o uísque e se os russos têm a vodka, nós temos o mel da abelha sem ferrão, que ele seria o uísque 20 anos e a vodka 80 anos em relação aos méis de outras abelhas estrangeiras ou exóticas. Mas não é só o mercado de mel que serve de incentivo para a criação de nossas abelhas. Criá-las tem se tornado uma paixão para muita gente, encantada pela sua beleza e pela possibilidade de contribuir para a conservação das espécies de abelhas brasileiras, muitas delas únicas no mundo. Com relação à produção do mel, algumas espécies de abelhas nativas já estão sendo selecionadas para esse objetivo. Aqui no Nordeste tem a abelha uruçu, né, a Melipona scutellaris, tem a jandaíra, tem a Melipona compressipes, que é a tiúba no Maranhão, que são abelhas que foram selecionadas para a produção do mel. E esse mel ele vem sendo comercializado a um preço razoavelmente bom. Existem méis cujo preço, o litro, está custando em torno de R$50 o litro do mel produzido por essas abelhas. Fora o mel mais conhecido, que é o de Jataí, que tem valor elevado também. Além da produção de mel, as abelhas elas são importantíssimas também para o ecossistema, como polinizadores. Uma forma, talvez, de se preservar essas abelhas é realizar mais estudos com relação à polinização dirigida, principalmente de espécies cultivadas, além das nativas, obviamente. Então, com estudos com apis já estão bastante avançados, onde pode-se verificar que em determinadas culturas houve um aumento na produção de sementes, tanto na produção e na qualidade dos frutos, como a gente pôde observar recentemente um trabalho que foi apresentado na Nature, uma revista, um periódico altamente especializado e confiável, em que eles apresentaram um artigo sobre o aumento da produção do café por meio de abelhas apis mellifera. E esses estudos, exatamente, é que estão faltando ser realizados para as abelhas nativas, e que já estão em fase, já estão em implantação, já existem grupos no Brasil que desenvolvem esses estudos há algum tempo, porém são poucos ainda, E eu acho que o grande enfoque que a gente vai dar agora é exatamente isso, porque a variabilidade vegetal, a variabilidade genética ou a biodiversidade, ela depende da polinização, na maioria das vezes, por animais. E os insetos, e mais precisamente as abelhas, elas são importantíssimos polinizadores da nossa fauna. Outros tipos de estudos que também devem ser continuados são com relação à biologia, ao manejo dessas espécies, para que cada vez mais possa haver um conhecimento maior da população sobre essas abelhas, que ainda hoje elas são consideradas como tendo pouco valor.
mas devido principalmente à falta de conhecimento que ainda se tem sobre esse importante grupo de abelhas do Brasil.